Mas eu quero saber como começou tudo isso. Eu vou lá no princípio. Eu sei que muita gente já sabe da sua história, mas alguns são novos aqui e querem aprender com a caminhada de cada convidado, né? Sim. Como começou a tua caminhada com Deus, a tua caminhada de fé? Minha caminhada começou aos 5 anos de idade, quando meu pai, que regia um coral, me colocou para cantar uma música na igreja do R.R. Soares. Eu tinha 5 aninhos. Sua família já era cristã, seus Toda pais? a minha família, sim, mas meu pai estava desviado um tempo. Minha mãe veio para Jesus por causa de uma cardiopatia. O meu avô levou ela para a igreja, o avô, por parte de mãe, né? Levou ela para a igreja para ela ser curada. Ela foi curada, aí todo mundo voltou para a igreja. E aos 5 anos eu cantava na igreja já. Só que dos 13 aos 16, quando os meus pais se separaram, eu tive um momento de rebeldia e não quis mais saber de ir à igreja com ninguém. Minha avó paterna era aquelas irmãs de oração do coque, sabe? Bem avivadas, cheias de... Tô virando a irmã é do isso coque. mesmo. E ela continuou orando pela família. Mas dos 13 aos 16 eu vivi tanta coisa intensa que eu conto no meu livro, que parece até que foram mais anos do que eu vivi. Eu fui para música secular, fui ser atriz, fiz teatro lá no Teatro Barra Shopping. E não frequentava a igreja nessa não ia época mais. Não ia mais. E a vida não ficou legal para mim. A depressão me pegou nessa época, muito álcool, vontade de morrer. Eu tentei algumas vezes algumas besteiras, né? Fui parar no hospital com coma alcoólico. Então, assim, essa fase dos 13 aos 16 anos, quando Jesus me salvou, foi uma fase bad. Foi uma bad daquelas de morrer mesmo. Jesus me salvou várias vezes nesse período. Você morava com seus pais nessa época? Eu morava com todo mundo. Eu morava na minha mochila. E olha só que interessante, porque essa Karina. é uma fase que eu acho que a grande maioria dos adolescentes passam, né? Essa fase de rebeldia. Passam. Às vezes dentro da própria casa, com causa, convivendo sem com causa. os pais. Exatamente. Então, e como foi esse período e como você saiu dessa fase, né? Pois é. Eu morava na minha mochila. Eu vivia na casa da minha avó, na casa da minha tia, na casa dos amigos, o tempo todo. Eu nem sabia que eu estava sendo preparada para ser missionária. Porque hoje eu vivo na minha mochila, na minha mala de novo, né, para todos os lugares. Sim. Mas o momento em que eu me converti é um ponto muito forte na minha vida até hoje, porque eu estava muito no mundo, estava completamente deprimida, acabada, e eu fiz uma oração, porque parecia até que em Deus eu não acreditava mais. Eu estava tão gelada, tão magoada, sabe? Por tudo, relacionamentos errados, pessoas que tinham um perfil abusivo emocionalmente falando. Então eu fiz uma oração: Senhor, se o Senhor é aquele mesmo Deus que eu servi com 5 anos de idade, que eu fui batizada com o Espírito Santo e falei em línguas, fala comigo. Você foi batizada com 5 anos também? Com línguas estranhas, foi algo forte. Com a minha avó, desde muito menina, eu vivi o poder do Espírito Santo, cura divina nas casas, sabe? As pessoas eram trazidas assim, doentes, a minha avó dispensava o carro, pode ir embora o carro, deixa a pessoa, e a pessoa levantava e era curada. O que fez você se afastar, antes da gente voltar no que você falou, se você já tinha essa vida, né, essa experiência tão forte, o que fez aos 13 você mudar de rumo? Assim, o divórcio dos meus pais. Meus pais eram muito firmes na igreja, era um casal muito perfeito para mim. Eu tinha uma idolatria por aquele relacionamento perfeito. Eu não conseguia ver falhas nos dois. Eles eram chamados de casal 20. E aí, quando eles se divorciaram, aquele meu mundo caiu. Uma decepção forte. Foi forte. Até eu perdoar os meus pais, que foi um outro caminho. Até eu perdoar meu pai e minha mãe por tudo que tinham escolhido para a vida deles, né? Não era algo que eu tinha que perdoar por minha causa. Eu tinha que perdoar porque eles não são perfeitos. A gente tem os pais que a gente tem e é tudo que a gente tem. A gente tem que dar amor, carinho e tem que respeitar os pais, honrar os pais. Não é se eles forem perfeitos, não é se te tratarem bem, não é se nunca errarem, né? Você tem que tratar os pais e honrar os pais porque eles são seus pais. Né? Eu aprendi isso nessa fase que eu me converti. Então, o que me levou para o fundo do poço foi o divórcio dos meus pais, sim, e a minha rebeldia, porque eu não posso colocar só a culpa neles, né? A minha maneira de ver. Tem gente que passa uma boa por isso, olha, e continua com Jesus e entende que foi uma fatalidade, uma coisa que aconteceu, uma tragédia. Ninguém quer se divorciar. As pessoas não se casam para isso. Mas foi o fundo do poço mesmo para mim.
E daí, para você ser resgatada dessa Uau, foi lindo, Karina, foi lindo o que eu vivi, porque eu pedi ao Senhor, fala comigo, aparece na televisão. Na televisão? É. Você queria? Eu queria, e as coisas começaram a acontecer comigo. Eu pegava o ônibus, o motorista falava assim, menina, volta para a igreja. Aí eu, vocês estão me perseguindo, não é possível. Esse motorista não sabe quem sou eu. Às vezes me chamava pelo nome, Fernanda, volta para a igreja. Eu parava na barraquinha de cachorro-quente, a moça do cachorro-quente falava para mim, você não foi feita para cantar no mundo, você é da igreja. Ela não sabia nem o que estava dizendo. Sim. Aí eu lembro que a minha turma, minha banda, começou a dizer, você tem voz de cantor gospel? Aí eu dizia, eu não gosto de gospel, eu não gosto de cantores gospel. E o meu pai começou a observar isso. Mas o mais forte foi, eu cheguei um dia em casa, não tinha bebido nada, não tinha fumado nada, não estava doida, não estava alta, nada. Eu cheguei em casa e falei, Deus, o Senhor me quer, fala comigo. Aí eu fui arrebatada, Karina. Como assim? Eu fui arrebatada, eu saí do meu corpo, comecei a andar pela casa, quando eu olhei o meu corpo estava na cama, e eu estava fora do corpo. Você estava orando, assim, falando com Deus? Eu orei e fui dormir. Ah, você então, o apóstolo Paulo vai explicar isso como experiência de arrebatamento. Sim. Como se o próprio Deus tirasse a gente do corpo para a gente ver o mundo espiritual. Então, não foi ninguém que pregou para mim exatamente. Foi essa minha experiência que puxou o pino da granada. Sim. Então, eu saí do corpo, vi anjos, vi demônios, vi os demônios que tinham feito tudo para os meus pais se separarem. Como o espírito do divórcio existe. É um demônio mesmo, é algo forte. E eu vi o trabalho de feitiçaria que tinham feito para os meus pais. Eu comecei a andar na minha casa. E vendo tudo. Vendo como se tivessem aberto os meus olhos. E eu começasse a ver assim, como eu vejo você. Como eu vejo as pessoas. Eu vi os anjos, eu vi os demônios. Eu vi a batalha que eles estavam travando contra a minha vida. E os anjos de Deus estavam fazendo força em meu favor. E aí, em dado momento, eu vi uma luz que atravessava a televisão que estava no meu quarto, na minha sala. Nessa hora estava na minha sala já. Eu conto isso no livro com muitos detalhes. Não tinha mais ninguém na sua casa ali? Não, minha mãe estava no quarto doente, deprimida. Eu vi, quando eu levantei, eu vi minha mãe deitada. E eu continuei andando na direção da sala. E você não ficou assustada no começo? Eu não fiquei. Não, estava tranquilo. Quando eu ia ficar com medo, escrevia assim no meu peito umas letras douradas. E eu sabia que era não temas, mas não era no meu idioma. Hoje eu entendo que estava em hebraico. Eu não sabia que existia, nem que existia o idioma hebraico. E eram letras como, sabe esses colares que a gente escreve o nome da gente, assim? De ouro ou de bijuteria, seja o que for. Só que aparecia aquelas letras grandes, assim, não temas, e era ao contrário. Só que eu conseguia ler no meu espírito. Gente. Não temas. E aí eu cheguei na sala, como boa filha de crente, quando eu vi um trabalho de feitiçaria feito contra os meus pais, eu fui jogar fora. Fui meter a mão para jogar fora. Naquela hora, os demônios começaram a rir de mim, porque eu não tinha autoridade para jogar aquilo fora. Os demônios começaram a rir de mim e eu fiquei chateada com aquilo, né? Falei, não pode, eu conheço o nome de Jesus. Eu conhecia o nome de Jesus. Eu não conhecia o Jesus poderoso que podia me salvar e que podia tirar os demônios dali. Sim. Eu não tinha base legal, né? A minha vida não condizia com aquilo que eu cria, com o que eu pregava. Sim. E às vezes até eu comunicava a algum amigo. Você dava legalidade para eles Pra estarem eles ali fazerem, trabalhando. Exatamente. Então, eu não tinha nenhuma autoridade espiritual para aquilo. Quando eu vi que eu não ia sair daquilo, Karina, eu clamei no meu espírito, dentro de mim. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, me socorre. Quando eu clamei, a porta da minha sala se abriu e parecia maior, e um anjo enorme apareceu na porta. Ele tinha cabelos para trás, assim como se ele tivesse um coque samurai, vamos dizer, cabelos brancos como prata, assim, prateados mesmo, brilhava. Eu conto para você como se estivesse vendo agora. E uma roupa branca muito grande. Ele entrou, não falou comigo, não falou assim diz o Senhor, não apontou para mim, não fez nada. Ele entrou, jogou fora o trabalho de feitiçaria e tudo que tinha cor foi ficando em glória, foi ficando branco, 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 branco. Nenhuma cor resistia àquela glória que ia entrando na frente do anjo. Ali eu tive certeza que Deus estava falando comigo. E uma luz me atravessou o peito quando ele saiu, tirou os meus pés do chão
E eu fiquei no meio do caminho assim, e aquela luz era como voz de muitas águas, era como muita luz, era como uma voz de trombeta forte, grossa, era intenso em mim. E aquela voz falou comigo assim: não te deixes vencer, pois tu podes morrer sem a luz do céu ver. Lá do alto da cruz jorram raios de luz que te podem iluminar. Só então has de ver, nunca mais vais morrer, pois Jesus veio para te salvar. E me soltou. Nossa. Aí quando aquela luz me soltou, eu pensei, será que eu estou morta? Eu pensei. Mas eu sabia que eu não podia estar morta porque eu tinha que confessar Jesus. Aí eu voltei para o meu quarto. E aquela mesma voz que escrevia em mim, aquela mesma palavra que aparecia, disse: deita na sua cama. Deus falou comigo. E o nojo de deitar no meu corpo, porque quando a gente está fora do corpo, a gente tem outra sensação do mundo espiritual. E a carne, né, miserável corpo dessa morte, é a nossa carne, o apóstolo Paulo vai dizer. Então eu deitei no meu corpo e bati sentada na hora. Eu fiquei mais de 8 horas nessa visão, durante o sono. Durante o momento que eu orei e deitei, até de manhã, quando eu acordei, e fui para casa do meu pai. Ele estava morando com a minha avó. E comecei a contar igual a metralhadora, contando tudo. E a minha avó lá na cozinha: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Lembrando todos os detalhes, né? Porque você sabe que eu vi um vídeo essa semana justamente falando que como saber se realmente foi real uma experiência assim, né? Sobrenatural, se a mensagem realmente veio de Deus, que você lembra todos os detalhes, eu lembro, né? até hoje, tem 30 anos isso, 29 anos isso. E eu lembro que a minha avó estava em jejum há 3 dias. Olha, você vê como para tem Deus poder. falar comigo. E eu não sabia. E aí ela: glória a Deus, a voz grossa lá dentro, glória a Deus, aleluia. Aí meu pai me fez uma pergunta: o que você quer ser? Aí eu falei: eu quero ser pastora. Aí ele: mas com a vida que você está levando, você não pode ser pastora. Aí eu achei que era o meu trabalho. Então eu peguei o telefone, liguei pro Maurício, que fazia todas as minhas produções de secular, né, de música secular. Falei: não canto mais na banda, vocês precisam achar alguém para me subir. Bota o sub, manda o sub. Liguei pro teatro, a gente estava estrelando Shaimun, a Floresta Rosa. Shaimun e Floresta Rosa, isso. Eram duas peças de teatro infantil. E eu falei: coloca a minha sub. Que eu não sabia, mas ia ser a Fernanda Crispim, que hoje faz a voz da Fiona. Olha. É uma grande dubladora, uma mulher tremenda de Deus. Fez um clipe meu também comigo, né? Fez um clipe comigo, fazendo o meu personagem na infância e na adolescência. E eu larguei tudo e fui no show evangélico. Quem estava nesse show? Quem? Eixla. Eu sabia que essa hora ia chegar. Quem estava lá cantando? Eixla estava cantando no Altos Louvores, e o Emerson, que é meu marido, estava tocando. E eu, muito besta, dizendo que música secular não prestava, que era ruim, que era de má qualidade, que as pessoas eram muito bregas. Eu, que a secular ou que a gospel. A gospel. Eu falava mal da música gospel. Olha que besta que eu era, toda dizendo que era de má qualidade e tal. Quando eu entrei, que eu vi o povo tocando e cantando, falei: que ignorância minha, gente, que pensamento mais altivo. E comecei a chorar na presença de Deus. E ali, a Eixla e o Emerson me ganharam para Jesus. A Lislane também estava, a irmã da Eixla. E eu comecei a cantar junto com eles e a chorar no Altos Louvores. Eu lembro que naquele dia eu comprei todos os não era CDs, era LPs, eram fitas cassetes. E eu entrei no meu quarto para orar. Eu só virava a fita de lado e continuava chorando. Virava e continuava chorando. Por 8 horas eu fui liberta ouvindo os louvores. Chorava e estava sendo liberta o tempo todo. E eu lembro que eu continuei tendo visões. Eu continuei vendo o poder do Espírito Santo no meu quarto. E ali, depois de 1 ano, 2 anos, andando com a Eixla, nós nos conhecemos, né? Andando com a Eixla, com a Lislane, com mais amigas, eu vi Jesus. Eu tive uma experiência com elas de libertação muito forte. E eu estava tocando na casa da minha avó, tocando violão com as amigas e tudo, e nós caímos no poder de Deus. Quando nós caímos no poder de Deus, eu tive alguns flashes da presença de Jesus. Eu vi os pés dele, eu vi as mãos dele,
eu vi os cravos na testa, furados, eu não conseguia ver por completo. Era muita luz, mas eu tive essa experiência e toda a minha família foi liberta a partir daquela experiência que eu tive. Eu pedi a Deus para tocar os meus pais, para tocar a minha mãe, né, especificamente. Aí minha mãe voltou para Jesus, meu pai voltou para Jesus, todo mundo foi voltando para Jesus em casa. E a minha avó sendo essa coluna de oração o tempo todo. Mas foi uma fase que nós orávamos todas juntas num quarto todo rosa, dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor. E nós tivemos uma adolescência muito intensa no poder de Deus. Eu costumo dizer que era o suco do que nós íamos viver no futuro. Foi o combustível que a gente teve lá na adolescência para o que a gente ia viver mais tarde. Mas outras pessoas, nesse momento que você teve essa visão e essa experiência, as outras pessoas que estavam no mesmo ambiente também viram ou sentiram? Também viram outras coisas. Eu lembro que tinha a Carlona, que estava tocando violão também com a gente, que viu claves de sol, notas musicais douradas. Ela estava no trono, diante do trono de Deus, ela fazia assim com a mão para pegar aquelas notas, sabe? Depois a gente perguntava, o que você viu? Aí uma outra amiga viu quando um inimigo saiu do nosso meio, quando um espírito maligno saiu do nosso meio, estava tentando entrar e os anjos vieram guerrear. E meu pai, nessa época, tinha tentado suicídio. Nós fomos até a casa do meu pai para orar e nós tivemos a visão do meu pai sendo liberto. Então nós saímos de lá no carro, as meninas super poderosas em Jesus, com visões, com revelações para ir em lugares exatos, objetivos para a gente desfazer uma obra de feitiçaria, pegar um objeto que estava na casa de alguém. Deus ia dando revelação para a gente e isso não parou mais. Até hoje a gente tem essa sensibilidade em Deus, esse dom do Espírito Santo que foi dado sem arrependimento. Muito legal esse trecho, muito inspirador, mas não perca o episódio completo.